Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade ao nosso trabalho de leitura das Sagradas Escrituras e vamos fazer a leitura no livro Josué, capítulo 21. Vamos utilizar aqui a Bíblia de Estudo Cronológico Aplicação Pessoal, da editora CPAD, a versão Almeida Revista e Corrigida. Então, ok? Uma Bíblia com muitos auxílios, ilustrada, com muitos recursos, né, para entendimento do texto sagrado. Então vamos ler o capítulo 21 e ver quais recursos ela nos fornece para estarmos trazendo um entendimento melhor acerca do capítulo 21 de Josué. Vamos proceder aqui à leitura da Sagrada Escritura e depois dos auxílios da própria Bíblia, né, de estudo, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, e também outros recursos que serão disponibilizados, como por exemplo o comentário histórico-cultural e o comentário Matthew Henry. Vamos dar início aqui pela leitura bíblica. Livro de Josué, capítulo 21, a partir do versículo que nos diz: Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Silo, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério que nos dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, essas cidades e arrabaldes. E aí vai nos trazer uma descrição, né, uma lista das cidades que lhes foram concedidas dentro das possessões das tribos de Israel. E saiu a só as famílias dos coatitas e dos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte a tribo de Judá e a tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim 13 cidades, e aos filhos de Gad caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades, e aos filhos de Gerson caíram por sorte. Vamos continuar aqui. Das famílias das tribos de Sacá e da tribo de Asser e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã 3 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi. Portanto, a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, Hebron, né? Esta é Hebron, como diz aí, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb e Jefoné por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron, e os seus arrabaldes, Libna e os seus arrabaldes, Jatir e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Rolon e seus arrabaldes, e Debir e seus arrabaldes, e aí os arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e seus arrabaldes, 9 cidades destas, 2 tribos, da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Geba e seus arrabaldes. Muito bem, vamos passar para a próxima página. Continuação de Josué 21, 1 a 45. Versículo 18
e Anatote e os seus arrabaldes, e Almon, tá certo? E as 4 cidades. E aí vamos prosseguir. Esse termo, né, os arrabaldes, vai sempre se repetir. Então vamos seguindo apenas com o nome das cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades, tá ok? E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram a cidade de sua sorte na tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, a cidade de refúgio do homicida, no monte de Efraim, e Gezer, e Kibzaim, tá ok? Bet-Horon, 4 cidades. Da tribo de Dan, Eltec, Gibeton, tá ok? Jalon, Gat-Rimon, 4 cidades. E da minha tribo de Manassés, Taanak, Gat-Rimon, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, ao norte, né, onde está o Monte Hermon. Da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Maçã, Beesterá, e 2 cidades, né? E da tribo de Issacar, Quisião, Daberate e Jarmute, em Ganim, 4 cidades. E da tribo de Asser, Missal, Abdon, Elcate, Reob, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia, Ramote Dor, Cartã, são 3 cidades. Agora no versículo 33. Todas as cidades, aqui versículo 33. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartã, Diminá, Naalau, tá ok? 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer e Jazá, Quedemote e Mefte, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, Maanaim, Esbom, Gezer, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, 48 cidades estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades, de sorte que deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé de todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glória a Deus. Temos a leitura, né, acerca da distribuição das cidades que foram concedidas então aos levitas, que passaram a habitar então entre as tribos de Israel, né, dentro das possessões que foram dadas às tribos. Então os levitas deveriam estar distribuídos pelo território. E eu vejo nisso certamente uma grande estratégia de Deus, para que eles fossem então os zeladores, né, da sua lei entre os seus irmãos, que eles estivessem de fato fazendo com que fosse facilitado o acesso a todos os cidadãos israelitas aos conceitos, tá certo? As diretrizes da lei de Deus, que era representada por eles, tá certo? Que eles tinham a responsabilidade de zelar pelo culto, pelas celebrações, pelo ritual, pela lei de modo geral. Então a partir daí vamos ler alguns recursos. Por exemplo, ele nos fala aqui acerca de Bet-Semes, nesse
quadro que estou mostrando, você tem uma imagem, vou até aproximar mais, ser melhor visualizada, tá? A imagem colorida que ele nos disponibiliza aí, e o artigo que nos esclarece. Bet-Semes é de Cananéia, situada na fronteira norte do território de Judá, conforme Josué 15:10, e era fronteira sul do território de Dan. É quando Dan recebeu aquela repartição de terra, ficaram satisfeitos, depois partiram para regiões ao norte, né? Bet-Semes era uma das cidades que Judá deu aos levitas. Josué 21:16. Quando os filisteus decidiram abrir mão do concerto que haviam capturado por causa das pragas que estavam afligindo suas cidades, decidiram enviá-la, e ela chegou a Bet-Semes. Temos aí o livro de Samuel 6:1-14, esse relato. A área também foi o cenário de uma grande vitória obtida pelo rei Joás de Israel sobre o rei Amazias de Judá, segundo o livro das 25:21-23. Aproximadamente um século depois, os filisteus tomaram Bet-Semes do rei Acás de Judá, segundo o livro das Crônicas 28:16-20. Depois disso, a região entrou em declínio e por fim foi destruída por Nabucodonosor em 586 a.C. O melhor momento de Bet-Semes na história foi o período em que ela alojou a Arca de Deus. Deus estava presente com eles. Primeiro livro de Samuel 6:9-20. Em sua história espiritual, pense nos melhores momentos que você teve com Deus. Então ele usa essas informações que tem também um cunho arqueológico, né? E nos fornece essas informações relevantes, importantes, e tem esse trabalho de nos levar a extrair dela uma importante lição para nós. Então, no relato acerca dessa cidade, Bet-Semes, que está tanto no contexto da Bíblia, né, foi entregue aí pela tribo de Judá como território para os levitas. Depois, num contexto histórico de batalha entre o rei de Judá e um rei de Israel, quando o reino estará dividido. E enfim, sua posterior destruição, a retomada pelos filisteus, depois destruída por Nabucodonosor. E ele coloca aí o contexto da situação na qual os filisteus haviam capturado a arca, e a arca tendo sido devolvida, os bozinhos chegam a Bet-Semes. E ele coloca então como o pico, né, o momento mais alto de sua história, o momento em que a arca esteve presente ali nesse território. Então é interessante ele aproveitar esses fatos históricos, com isso nos fazer refletir acerca dos momentos em que nós temos um grande privilégio da parte de Deus, em que nós vivenciamos grandes coisas em Deus, em que Deus realiza grandes obras por meio de nós. Então é interessante ver que, como nesses eventos históricos relatados, também na nossa vida, também na nossa história, né, nós temos grandes momentos, nós vivenciamos grandes situações quando estamos de fato nos relacionando com Deus de forma íntima, quando a presença de Deus está conosco, né, como aconteceu a Bet-Semes, uma cidade que não era tão grande assim, não era tão relevante assim, mas teve dentro do seu território a presença da arca do concerto, a arca do Senhor, que esteve lá entre eles, e grandes feitos se realizaram ali devido à presença, né, da arca que estava entre eles, a presença de Deus entre eles. Então é interessante a gente observar esses fatos aqui, os recursos nos ajudam. Ele tem outros recursos aqui que nos dizem, ó, por toda a terra, seu propósito, deixa eu ver aqui a continuação. Isso aqui está relacionado a Josué 20, verso 6. Então vamos seguir para o texto abaixo, veja só. O texto abaixo é nos dito: os levitas deviam servir a todo o povo, e por isso receberam distribuídas por toda a terra. Embora Jerusalém estivesse longe das casas de muitos israelitas, praticamente ninguém vivia a mais de um dia de viagem de levita. Então é aquilo que a gente já havia destacado, né, em relação a essa distribuição das cidades dos levitas em meio às tribos, tá certo? Distribuída em meio aos territórios das tribos, e o compromisso dessa tribo, por ser uma tribo sacerdotal,
por ser uma tribo votada, né, à obra de Deus, dedicada à obra de Deus. Então nós temos com isso uma estratégia, fica muito claro para nós uma estratégia de Deus em distribuir os levitas entre as tribos e com isso assegurar que esses levitas desempenhem seu papel junto aos seus irmãos, de serem os zeladores da lei de Deus. Papel esse que a gente sabe posteriormente será reforçado com a ascensão da chamada escola de profetas. Então você vê com Samuel, você vai ver a transição do período dos juízes para o período da monarquia, mas você verá também o papel importantíssimo de Samuel como um profeta, como a voz de Deus na terra, sendo o sacerdote aquele que conduz o povo a Deus e o sacerdote aquele que traz Deus ao povo. Então nós temos primeiramente os levitas e posteriormente os profetas, dedicados também a serem os preservadores da verdade de Deus entre o povo. A igreja na atualidade ela tem que estar presente em todas as comunidades, tem que estar presente em todos os lugares onde houver uma porta de uma igreja aberta. Ali é a proclamação do evangelho, ali é a proclamação da verdade em Cristo, é uma porta aberta de salvação. Na continuidade temos esse outro recurso aqui, que eu quero compartilhar com vocês também. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Deus provou ser fiel cumprindo cada promessa que fizera a Israel. O cumprimento de algumas promessas tardou vários anos, mas palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. As promessas de Deus se cumprirão conforme o cronograma e não o nosso, mas sabemos que sua palavra é confiável. Quanto mais aprendemos a respeito dessas promessas que Deus cumpriu e continua a cumprir, mais fácil é ter esperança a respeito daquelas que ainda estão para se cumprir. Às vezes ficamos impacientes, desejando que Deus haja de determinada maneira agora mesmo. No entanto, em vez disso, devemos fazer fielmente o que sabemos que Ele quer que façamos e confiar nele quanto ao futuro. Então é interessante. Como é uma Bíblia de aplicação pessoal, você vai ver sempre ele destacando esse aspecto, né? Ele tanto nos traz algumas informações relevantes de cunho histórico e arqueológico, mas ele principalmente tenta destacar este aprendizado, tá? Para que nós possamos extrair, né, dessas narrativas também um referencial para nós. Então ele falando acerca do cumprimento das promessas de Deus em relação a Israel, como não foi fácil, como eles tiveram que batalhar, que pelejar, como teve um processo, né, que se desenvolveu até o cumprimento, mas de fato se cumpriu e nada caiu por terra. E assim também em relação a nós, em relação à nossa situação, também nós travamos batalhas, também nós passamos por situações difíceis, por grandes dificuldades, mas sobre nós se cumprirá as promessas feitas por Deus, porque elas não caem por terra e porque Deus não muda, porque Deus é o mesmo. Então nós também, como Israel, veremos o cumprimento das grandes promessas de Deus. Permanecemos firmes e permanecemos fiéis. Se nós confiarmos constantemente no Senhor até o fim, o Senhor cumprirá então sobre nós as suas grandes promessas. Então temos aí esse importante recurso, né, esse comentário. Após esse comentário, vamos trazer outros recursos aqui de comentários bíblicos para que possamos enriquecer mais ainda seu conhecimento a respeito desse texto. Quero trazer aqui comentário histórico culto da Bíblia acerca do Antigo Testamento, né, da editora Vida. Então vamos para comentário relacionado ao texto, né? Livro de Josué, capítulo 21. Temos aqui então as cidades levitas. Nos diz aqui o comentário histórico-cultural. As cidades dos levitas. Josué 21, 1:45. O conjunto de cidades dos levitas. Veja comentário de Números 35 ao 5. Então ali ele já havia nos dado alguns elementos importantes, né, para compreender melhor em relação ao objetivo, né, dessas cidades levitas. Para o 21, 3 ao 40, ele nos diz aqui: distribuição das cidades em todo o território. A legislação de Números 35, 1 ao 5 estabelecia que parte das cidades e das pastagens fosse designada ao sustento dos levitas por meio do lançamento de sortes.
um modo de descobrir a vontade divina. A distribuição das cidades entre as tribos foi desigual e não se baseava no tamanho da população de cada tribo. Uma possibilidade é que a distribuição esteja mais relacionada com o tamanho dos clãs dos levitas. Então, primeiro aspecto interessante, né? As prioridades que foram estabelecidas, o método, né, que foi o lançamento de sortes para que Deus conduza, né, o processo, e também a desigualdade no sentido da distribuição, talvez apontado aqui mesmo pelo comentarista, levando em consideração o tamanho, tá certo? A densidade, né, o tamanho, né, a questão numérica aí do clã que estava recebendo território, que estava recebendo a cidade e seus arrabaldes, né, conforme colocado na leitura. 21, 3 ou 40, as cidades dos levitas. Enquanto algumas cidades levíticas são conhecidas como centros de culto, Hebron, Siquém e outras como Anatote estão relacionadas a grupos posteriores de levitas, os descendentes de Abiatar. Muitas dessas cidades ficavam em zonas de fronteiras ou divisas, portanto podiam ser colônias ou postos avançados. Por isso, nos 11 ao 15 estão, vamos continuar aqui em cima, estão as localidades situadas ao longo da fronteira com a Filístia, e nos versículos 28 a 35 são apresentadas as cidades da fronteira norte litorânea de Israel, controladas por poderosas cidades e estados cananeias, como Meguido, por exemplo, né? A cidade de Meguido, que era importantíssima, é uma cidade cananeia muito antiga e fortalecida. Vamos lá. Os versículos 36 ao 39 descrevem a área leste do Jordão, submetida ao controle israelita após o reinado de Salomão. Entre as cidades mencionadas, que não foram mencionadas anteriormente e que foram identificadas, estão Jatir, Kirbe Atir, 20 km a sudoeste de Hebron, Estemoa, 13 km a sudoeste de Hebron, cuja escavação revelou os sedimentos da Idade do Ferro. Assã, Kirbe Assã, quase 2 km a noroeste de Berseba, e não Ai, 1 6:5-9. Jutá, Iatá, colocado aí para mais próximo da língua original, seria Iatá, 8 km a sudoeste de Hebron. Geba, ou Geba, quase 10 km a nordeste de Jerusalém. Almon, Kirbe Almit, quase 2 km a nordeste de Anatote. Eltec, Tel El Melat, a nordeste de Gezer, mencionada nos anais de Senaqueribe no ano 701 a.C. Aijalon, ou Yalo, 19 km a noroeste de Jerusalém. Abidom, possivelmente Kirbe Abide, 6 km a leste de Axibe. Quedes, Tel Quedes, quase 10 km ao norte de Hazor, com níveis de ocupação bastante evidentes da Idade do Bronze Antigo e isso da Idade do Ferro. Dimna, possivelmente Ramane, quase 10 km a nordeste de Nazaré. Então é interessante que ele faz sempre essa comparação, tá certo? Sítios com cidades conhecidas na atualidade, né? Então localizando de fato a partir das escavações arqueológicas que foram empregadas naquela região, inclusive alguns fatos relevantes, né, sobre o período de ocupação naquela cidade da escavação, né, naquele sítio. Então algumas retrocedendo até a Idade do Bronze, outras mais recentes até a Idade do Ferro. 21:16 ele também nos dá aqui algumas informações sobre bens, né, como nos foi comunicada já na Bíblia cronológica de aplicação pessoal. Bet-Semes. Essa cidade ficava na fronteira da Filístia, no vale de Sorek, na região norte de Cefalá. É identificada como Tel El Romelá, e escavações revelaram ocupações quase contínuas desde a Idade do Bronze Médio até o período romano. Exerce um destaque na narrativa bíblica em 1º livro de Samuel 6, 9 ao 15, na história da captura da Arca. Uma destruição do século II precedeu sua ocupação como posto administrativo durante o Reino Unido.
não fortalecido por Roboão e talvez desocupado durante a parte do século IX. A descoberta de escaravelhos egípcios de Amenhotep III e Ramsés II, bem como de uma tábua ugarítica, confirma as relações comerciais dessa cidade localizada estrategicamente. Então você vê circulação de objetos de diferentes localidades, caravelhos egípcios, tá certo? E tábuas de escrita de Ugarit, que estava no território fenício, né? Ao norte de Israel, cidade de Ugarit, cidade antiga. Vamos lá. Então temos aqui agora, são mencionados, assim, é uma continuação do texto que estávamos lendo. Deixa eu ver, acho que eu pulei uma página. Isso, eu havia pulado uma página. Agora eu me encontrei aqui. 21:18. Para 21:18 ele nos diz o seguinte aqui. Anatote, localizada em Ras El Karrobe, cerca de 5 km a nordeste de Jerusalém. Anatote era uma cidade levítica do território benjaminita. Foi o local do exílio de Abiatar e de seu clã. Primeiro livro dos Reis 2:26. Então Abiatar envolveu naquela conspiração, se associando a Adonias, que pretendia se proclamar rei, tá certo? Se antecipou, mas foi contrariado, né? Foi desautorizado por Davi, que fez eleger Salomão. E Abiatar, né, Joabe, tendo se colocado, tanto o chefe religioso quanto o chefe militar, tendo se colocado ao lado de Adonias, perderam então suas colocações, sendo substituído Abiatar por Zadok. Então ele e seu clã, né, se refugiaram em Anatote. E o lar do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 1. Pesquisas no local demonstram que houve ocupação desde a Idade do Ferro 1 até o período bizantino. O período bizantino que vai ser o período cristão, né? Então vai ver o período islâmico de dominação naquela região, e posteriormente o período bizantino, os cruzados. Siquém. Veja comentários de Gênesis 12:6 e Josué 24:1 e também Juízes 9:1 para Siquém. Gezer 21:21. Agora já. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Gezer, que guardava a estratégica entrada que ia da costa até Jerusalém, é identificado como Tel Gezer, 8 km a sudeste de Hanle. A primeira ocupação local remonta ao período calcolítico, 3.400 a 3.300 a.C., mas passou por um longo período de abandono entre 2.400 e 2.000 a.C. Você vê a antiguidade da cidade de Gezer, né? Então escavações revelam que há ali desde pelo menos 3.400 a 3.300 a.C., passa de um período aí abandonado, depois eles retomaram atividades desde 2.400 a 2.000. E aí ele segue. Gezer foi reconstruída após 1800 a.C., tornou-se a principal cidade fortificada, um lugar alto. Foi construído em algum período depois de 1650 a.C., com 10 monólitos ou pedras erigidas na direção norte. A destruição presente nessa camada de ocupação pode estar associada à campanha de Tutmés III, 1482. Outro período de apogeu aconteceu durante o período Arna, quando Gezer se tornou um dos principais centros de controle egípcio em Canaã. Os filisteus controlaram o lugar durante a Idade do Ferro I, nos séculos 12 e 11. A primeira ocupação israelita aconteceu durante o reinado de Salomão, uma das importantes cidades de Salomão, né? Ela edificou Gezer como ponto estratégico para comando militar, né? Então temos aí Salomão, 1 Dob 15:17. As escavações têm indicado muros de casamatas e portões com diversas câmaras no estilo típico de Salomão, também encontradas em Meguido e Hazor. Então foi Gezer, Meguido e Hazor, cidades estratégicas para o governo de Salomão, que ele edificou e fortaleceu. Gat-Rimon 21:24. Gat-Rimon, essa cidade tem sido identificada com duas localidades próximas, Tel Abu Zeitum e Tel Ishe. Ambas estão situadas em uma área a poucos quilômetros do Mediterrâneo,
perto da moderna Tel Aviv, né, de hoje, a moderna cidade de Tel Aviv, capital administrativa, né, de Israel, e do rio Com. É possível que ambas estejam corretas, visto que muitas vezes uma localidade era abandonada por um período e a cidade era deslocada para uma área próxima mantendo o mesmo nome. Essa cidade pode ser Agat, mencionista de cidades de Tutmés III, como Kinit, e também pode ser a mesma mencionada nas tábuas de Amarna como Git Rimoni. Então temos aí a importante cidade de Rimon, né, e sua longa história e sua menção até em documentos do Egito, né. Ramote em Gileade, vamos ver o que nos diz aqui acerca de Ramote em Gileade. Originalmente destinada para Gade, Ramote em Gileade também foi designada como uma cidade de refúgio, Deuteronômio 4:43, sendo citada na lista de Josué como uma cidade levítica. Sua localização exata é desconhecida, visto que o texto não é específico quanto a isso. Há uma série de tels, tá certo? São pequenos montes artificiais que se formam a partir da destruição e reconstrução por cima dos escombros, né? Então, esses tels ao longo da fronteira com a Síria, que poderiam se encaixar nessa destruição. É bem provável que seja Tel Hamid, quase 5 km ao sul de Rantá, na atual fronteira entre a Síria e Jordânia, onde foram encontrados depósitos da Idade do Ferro. Agora 21, 43 e 45 para encerrar a contribuição do comentário histórico-cultural para 21. Declarações universais nos relatos de conquista do Antigo Oriente Próximo. Sobre esse tipo de declaração, nos diz aqui, ó. Relatórios resumem a conquista total e o domínio completo de uma área de acordo com o plano divino e com o esforço valoroso do governante escolhido pela divindade eram bastante comuns nos anais reais do Antigo Oriente Próximo. Por registro do rei assírio Senaqueribe a respeito da sua terceira campanha, que incluiu o cerco de Jerusalém em 701 a.C., contém não somente uma lista de cidades conquistadas, o tipo de lista também encontrado na de Menepta, na pedra moabita e em outras inscrições, mas também uma declaração conclusiva indicando a grandeza de seus feitos. Semelhantemente, a estela de Armand, 468, do faraó Tutmés III, inclui um resumo dos feitos valorosos e das vitórias que este bom Deus realizou em excelentes ocasiões. Tais declarações eram típicas do estilo literário da época e faziam parte do código dos anais de conquistas do Antigo Oriente Próximo. Para mais informações sobre o tema, veja comentários de 10:40. Então, claro, você tem outros desenvolvimentos a respeito do mesmo tema, tá ok? Então temos aí essas informações importantíssimas, né, sobre como anda as pesquisas arqueológicas na região, tá certo? Como ele pode situar esses campos, né, esses territórios dessas cidades em relação às cidades da modernidade, e em relação a essa forma de narrativa, né, que era típica em relação a esse relatório e a apresentação das conquistas, né? Agora temos aí também o emprego dessa linguagem, que não é nada de estranho, uma vez que o escritor está dentro do seu contexto, está dentro da sua época, então ele faz uso dos mesmos. Agora, com esta declaração, nós vemos de modo bastante sério, de modo bastante comprometido, como ele se incumbe de comunicar às próximas gerações o texto deles, a passar à geração futura, né, comunicar, né, passar à próxima geração que Deus esteve com eles, que Deus realizou feitos poderosos, que Deus realizou coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Como Josué, quando o Rio Jordão, e ordena que os líderes das tribos peguem pedras, tragam, né, para a margem e empilhem ali, formando colunas, e para que posteriormente, quando né, as novas gerações perguntarem ao que está relacionado, do que se trata essas colunas, eles tenham então um ensejo para dar o testemunho acerca dos feitos de Deus. Então eu acredito que o mais importante é guardarmos exatamente esse zelo,
esse cuidado, esse apreço, comunicar os feitos de Deus sobre a nossa vida. Os israelitas puderam preservar sua cultura. Você encontra um povo que soma já quase mais de 5.000 anos de história, ok? Então, conforme eles mesmos alegam, né? Então você tem um povo que resistiu ao tempo, um povo que resistiu às perseguições, resistiu às diversas situações de crise, situações de dificuldade, de perseguição intensa, e puderam resistir como? Primeiro, a bênção de Deus. Então, a bênção de Deus sobre o seu povo, o povo que ele ama, mas também, né, no contexto, para entender como isso se desenvolveu, a comunicação fiel da tradição. Eles valorizam as suas tradições, eles valorizam sua história. Um povo que não tem está fadado à destruição, está fadado ao fracasso. E assim podemos também relacionar isso à igreja, uma igreja que não tem história, uma igreja que não valoriza os fatos, os eventos históricos, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a generosa da mão de Deus sobre o desenvolvimento da nossa história, tá ok? Então temos que valorizar, preservar, comunicar às próximas gerações para que elas também estejam inseridas nesse contexto e valorizem a sua história, valorizem tudo aquilo que Deus tem feito em relação a nós, como família, contando, né, dando testemunho de vida para os seus filhos acerca daquilo que Deus tem feito, como igreja, passando adiante a responsabilidade sobre essa grande história que foi construída, são também valorizando a história da sua nação, os acertos e os erros, passando à próxima geração essa responsabilidade, tá certo? Ante essa continuidade histórica. Quero trazer um breve comentário de Matthew Henry, porque o tempo aqui já está bastante extenso. Então quero trazer um breve comentário de Matthew Henry para finalizarmos. Ele também tem ele também se coloca, né, dando valor a esse aproveitamento no sentido de essas informações históricas trazer uma aplicação pessoal, uma aplicação espiritual. Então vamos ver aqui o que Matthew Henry nos diz a respeito. Josué 21, a página é 73, tá certo? Do comentário bíblico de as cidades levíticas. Temos aqui, ponto 1. O pedido dos levitas apresentado nesta convenção geral dos estados em Siló, versículos 1 e 2, observe, 1. Eles não tiveram sua herança designada até que fizeram a sua reivindicação. Há uma herança preparada para todos os santos, esse sacerdócio real, mas então eles precisam pedir e dar-se-vos-á. Interessante que ele já destaca aqui a necessidade de agir, a necessidade de se posicionar, de requerer, de pedir, como Cristo dirá, pedir e dar-se-vos-á. Então ele já nos desperta para isso, né? Para estarmos atentos. Pedir e dar-se-vos-á, como ele coloca aqui. Josué teve que apressar o restante das tribos que eram vagarosas para apresentar suas reivindicações. Mas os levitas, supõe-se, conheciam seu dever e interesse melhor do que o restante, e estavam, portanto, adiantados nesta questão. Quando chegou a sua vez, sem que fosse necessário chamá-los, não foi necessário chamá-los. Eles construíram sua reivindicação sobre um fundamento muito bom, não sobre os seus próprios méritos nem obras, mas sobre o preceito divino. O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dades. Isso significa que deveríamos pedir, isso significa que deveríamos pedir por elas. Note, o sustento dos ministros não é uma coisa arbitrária. Deixar mente a afeição das pessoas, né, para que as pessoas façam se quiserem, tá certo? Ou se sobrar alguma coisa, ou se desejarem. Então é algo que tem que estar estabelecido, é algo que tem que estar certo. O sustento dos ministros não é uma coisa arbitrária, deixada puramente à afeição das pessoas, que podem, se desejarem, deixá-los morrer de fome. Não. Assim como o Deus de Israel ordenou que os levitas fossem bem supridos, da mesma forma o Senhor Jesus, o rei da igreja cristã, ordenou, e essa é uma ordenação perpétua, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. E eles deveriam viver confortavelmente. 2. Eles não fizeram sua reivindicação até que todas as outras tribos fossem supridas. Então eles o fizeram imediatamente. Havia um motivo para isso. Cada tribo
deveria primeiro conhecer aquilo que lhes pertencia. Do contrário, não saberiam o que dariam aos levitas. Mas também é um exemplo de sua modéstia e paciência. E os levitas deveriam ser exemplos dessas e outras virtudes, que eles estivessem dispostos a ser servidos por último, e eles nunca passaram mal por isso. Os ministros de Deus não reclamar em alguma situação, não devem reclamar se em alguma situação se veem postergados no pensamento e cuidado dos homens, mas eles precisam estar certos acerca de seu favor de Deus e da vem dele, e então terão condições de suportar o desprezo e o descuido dos homens. Claro que há muitos ensinamentos aqui. Quando você entra em contato com uma obra dessa, como a de Matthew Henry, você consegue aproveitar muitos dos insights que ele teve sobre cada aspecto, né, do texto. Então ele destaca aqui tanto a questão do posicionamento dos levitas, o correto posicionamento, requerendo aquilo que deveria lhe ser dado, a determinação de Deus, e não de seus méritos pessoais, tá certo? Não de seus desejos pessoais, mas sim estribado na própria ordem de Deus. Então esse é um pedido correto, essa é uma forma correta de se colocar diante de Deus. Segundo, que os levitas foram postos por último na distribuição. Primeiro, um motivo prático, para que as tribos conhecessem o seu território e assim cedessem dentro de seu território as cidades que seriam destinadas aos levitas, tá ok? Mas também como exemplo para que as lideranças também se comportem desta maneira, com paz, com tranquilidade, esperando em Deus, confiando no Senhor e recebendo, mesmo que recebam por último, mesmo que sejam postergados, colocados, né, receberem posteriormente, mas recebem porque a garantia vem da parte de Deus, tá certo? E mesmo que dos homens não haja essa misericórdia, dos homens não haja esse cuidado, é Deus que zela pela vida daqueles que servem a Ele, é Deus que zela pela vida que são fiéis à sua palavra, que trabalham para a honra e glória do seu nome e para a expansão do seu reino. Então esses são sustentados por Deus. O Senhor é que prepara, o Senhor é que providencia, para que nada falte a eles. Então temos aí o exemplo dos levitas, as cidades que foram separadas para eles, tá certo? O importante trabalho deles no meio de Israel, e depois daremos sequência aí com a leitura do capítulo 22 de Josué, tá certo? E os auxílios que vão para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Desde já agradeço, peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, já somos 2.540 inscritos, tá ok? E ver muito mais com a sua colaboração, com a sua participação. Compartilhe o link do canal, convide pessoas para estar caminhando junto conosco ao longo do texto da Sagrada Escritura. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida em luz.